Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo num evento que, realmente redefiniu a história humana, a peste negra. Sem dúvida. Uma catástrofe imensa. Uma coisa que ali em meados do século XIV eliminou uma parte, assim, assustadora da população da Eurásia. Talvez entre 75 e 200 milhões de pessoas. Os números são impressionantes, realmente. E as fontes que a gente tem, elas traçam um caminho, né? Desde as origens até, as consequências devastadoras. E é curioso que o nome Morte Negra só veio bem depois. É um ponto interessante esse. Na época falavam mais em grande praga ou grande pestilência. Direto ao ponto. Exato. E a nossa tarefa aqui, então, é extrair o essencial dessas fontes para entender não só como a bactéria, a Yersinia pestis, surgiu e se espalhou tão rápido. Que já é muita coisa. Já é, né? Mas principalmente quais foram os impactos mais profundos, sabe? Aqueles que duraram, na sociedade, na economia, até no ambiente. Certo. E vamos contrastar um pouco as visões da época, né? Muitas vezes baseadas no medo, no desconhecido, com o que a ciência conseguiu desvendar depois. Perfeito. Então, vamos começar pelas origens. A bactéria Yersinia pestis, ela circula normalmente entre roedores, né, tipo marmotas lá na Ásia Central, e as pulgas deles. Isso, é o reservatório natural dela. E as fontes meio que debatem o ponto zero exato. Talvez China, talvez Quirguistão. Tem uns túmulos lá de 1338 que já mencionavam uma praga. Essa questão da origem geográfica ainda tem suas discussões, mas parece que mudanças climáticas, fome e a própria vastidão do Império Mongol... Que conectava tudo. Exatamente. Facilitando as viagens pela Rota da Seda, tudo isso foi chave para o início da disseminação na Ásia. Faz sentido. Essa rede comercial gigante virou um corredor para a doença. Precisamente. E a chegada na Europa é um capítulo, assim, dramático. Frequentemente ligado àquele cerco de Cafa, na Crimeia, em 1347. A história das catapultas. Pois é. Há relatos horríveis de se imaginar dos mongóis catapultando cadáveres infectados para dentro da cidade. Terrível. Nossa. E aí comerciantes genoveses teriam fugido de navio levando a peste para Sicília e de lá, espalhou como fogo. Itália, França, Espanha, Inglaterra. Foi varrendo o continente até a Escandinávia, Rússia. Chegou longe e rápido. É uma imagem pavorosa. E as fontes indicam que o cenário já não era bom, né? Guerras, fome, um clima ruim, falta de higiene. Tudo isso preparou o terreno, digamos. Amplificou o desastre. E não ficou só na Europa. O Oriente Médio também sofreu muito. Alexandria, Meca. Sim, a disseminação foi vasta. E, falando nessa velocidade toda, os sintomas, nossas descrições como a do Boccaccio, são de arrepiar. Ele descreve bem, né? Muito. Ele fala dos gavotiolos, os bubões, aqueles inchaços dolorosos na virilha, axilas, pescoço. Febre altíssima, vômito de sangue, aquelas manchas escuras na pele. Que deram um nome posterior, talvez. Morte Negra. Provavelmente ligado a isso, sim. Embora nem sempre fosse fatal se o bubão drenasse, a morte era muito rápida, questão de dias. E tinha variações, né? As formas da doença. Isso. A bubônica, com os bubões, é a mais famosa. Mas tinha a pneumônica, que atacava os pulmões, muito contagiosa pelo ar, e a septicêmica, infecção direto no sangue. Essa era quase 100% fatal. Terrível. E na época, sem entender a causa real, as explicações eram, diversas. Completamente. Punição divina era uma ideia muito forte. Li sobre a Faculdade de Medicina de Paris. Culparam até os planetas, um alinhamento que teria corrompido o ar. A teoria do miasma, né? Exato, a teoria do mau ar. Foi um salto gigantesco até 1894, quando o Alexandre Yersin finalmente identificou a bactéria. Quase 550 anos depois. Pois é, e logo depois o Paul-Louis Simond conectou a transmissão às pulgas dos ratos. Isso foi crucial. E teve alguma consequência médica mais imediata lá atrás? Teve sim. Uma bem importante foi a ideia da quarentena. Foi formalizada em Ragusa, hoje Dubrovnik, lá por 1377. Uma tentativa desesperada de conter o contágio, isolando navios e pessoas. Interessante. Mas olha, que curioso.
As fontes que a gente leu trazem um debate que ainda existe hoje sobre a transmissão, né? Ah, sim. Esse é um ponto fascinante nas pesquisas atuais. Alguns pesquisadores questionam se aquele modelo clássico, rato-pulga-humano, explica sozinho a velocidade e a mortalidade tão altas. Exatamente. Há sugestões de que outras doenças poderiam estar agindo junto, talvez um coquetel de infecções, ou que a transmissão direta entre pessoas, talvez por piolhos, pulgas humanas, foi mais importante do que se pensava, especialmente para a forma pneumônica e septicêmica. Entendi. Análises de DNA antigo de vítimas da peste têm ajudado muito, mas a imagem completa, bom, ainda está sendo montada, sabe? A ciência continua avançando. Agora, o impacto nos números é difícil até de processar. As estimativas variam muito, mas falam em talvez 20% de mortos na Alemanha, Inglaterra. Mas sobe muito em outros lugares. Pois é, talvez 45% a 60% na Europa como um todo. E no Mediterrâneo chega a números brutais, 75% a 80%. Cidades como Florença perderam metade da população. Metade. Imagina o caos. E esses números frios escondem tragédias humanas indescritíveis. Tem o relato daquele cronista italiano, Angelo di Tura. Ah, sim. Ele descreveu ter enterrado 5 filhos com as próprias mãos em valas comuns. É de partir o coração. Nossa. E esse terror todo levou ao colapso social em muitos lugares. Abandono de doentes, famílias se desfazendo e a busca desesperada por culpados. Aí entram os ataques a minorias. Exato. Uma das páginas mais sombrias. Judeus foram massacrados em vários lugares, Estrasburgo, Mainz, Colônia, acusados de envenenar poços, leprosos, estrangeiros. Qualquer grupo diferente virava alvo. É devastador pensar nesse cenário. E economicamente? O que as fontes apontam como a principal consequência? Aqui talvez esteja um dos efeitos mais contraintuitivos, mas impactantes. Com a morte de tanta gente, a mão de obra ficou escassa. Muito escassa. Ah, a lei da oferta e procura agindo de forma brutal. Exatamente. Salários dispararam. Camponeses, que antes eram super explorados, ganharam mais liberdade, mais poder de barganha. Ao mesmo tempo, o valor da terra e o preço dos alimentos caíram. Inverteu a lógica, então. Totalmente. Alguns historiadores argumentam que isso foi um golpe muito forte na estrutura feudal. Talvez tenha até acelerado o declínio do feudalismo. Um efeito colateral de proporções históricas. Uau! E você mencionou até impacto ambiental. Sim, tem teorias que sugerem que com menos gente cultivando, houve um certo reflorestamento em algumas áreas, o que poderia ter causado um leve resfriamento climático. É debatido, mas interessante. Muito interessante. E essa devastação toda não foi um evento único, né? As fontes deixam claro que a peste voltou várias vezes. Com certeza não foi único. A peste negra foi só o começo do que a gente chama de segunda pandemia. Foram séculos de surtos recorrentes, varrendo a Europa e o Mediterrâneo até o século XVIII. Tipo a Grande Praga de Londres. Essa mesma, de 1665, ou a de Marsella, em 1720, Moscou, em 1770. As perdas populacionais continuaram sendo enormes por muito tempo. E ainda teve mais depois. Ainda teve a terceira pandemia, que começou na China lá por 1855 e se espalhou pelo mundo todo. Chegou na Índia, Austrália, até São Francisco, nas Américas. Foi só aí, mais para o século XX, que surgiram tratamentos eficazes, como os antibióticos. Mas aí já é outra história. Sim, mas é importante ver essa longa duração. E hoje, claro, enfrentamos outros desafios, como a resistência das bactérias aos antibióticos. Vimos isso em surtos recentes em Madagascar, por exemplo. A peste negra foi muito mais que uma doença terrível. Foi um evento transformador em todos os níveis. Totalmente. Dizimou populações, redesenhou economias, abalou estruturas sociais, deixou uma marca profunda na história e na nossa memória coletiva. Mostrou como as sociedades reagem ao desconhecido, né? Exatamente. E como a nossa compreensão das doenças evolui. Fomos do sobrenatural para a microbiologia. Mas, como vimos, mesmo com todo o avanço, as fontes mostram que ainda tem coisa sendo debatida, nuances sobre a transmissão, o impacto total. A gente continua explorando.
E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, observar a rapidez com que o medo, a desinformação, levaram à busca por bodes expiatórios, lá atrás, durante a peste negra, séculos atrás. Uhum. O que isso nos diz sobre a nossa própria capacidade hoje, como sociedade, de lidar com o medo e o desconhecido durante crises sanitárias? Mesmo com toda a ciência que a gente tem disponível agora, fica a pergunta no ar.